O sol da manhã de sábado entrava pela janela da cozinha, pintando de dourado os rostos dos meus filhos. Sofia, com seus 8 anos de pura esperteza, desenhava um unicórnio com asas de arco-íris, enquanto Lucas, o caçula de 5, empilhava blocos coloridos com a concentração de um engenheiro. Vila Madalena, nosso refúgio, exalava um perfume de pão fresco e flores das árvores que margeavam a rua. Eram desses dias que pareciam ter sido feitos sob medida para esquecer o mundo lá fora. A gente morava num cantinho aconchegante, onde o barulho da cidade se misturava com o riso das crianças, e eu me sentia a mulher mais sortuda do planeta. A vida corria mansa, um rio tranquilo. Eu preparava um suco de laranja fresco, ouvindo as conversas animadas deles. Sofia me mostrava o desenho, orgulhosa. Olha, mamãe, ele voa até as estrelas. Lucas, por sua vez, derrubou a torre de blocos com um grito de alegria, espalhando peças por todo o chão. Eu ria, pegava um ursinho de pelúcia que tinha caído e o devolvia para ele. Pequenos momentos assim eram meu tesouro. Mal sabia eu que, enquanto eu desfrutava dessa paz, uma sombra se movia nas sombras. Beatriz, minha cunhada, já estava tramando. Ela tinha aquele jeito de cobra, sempre rastejando, esperando o momento certo para dar o bote. A inveja dela era um veneno que ela destilava com um sorriso no rosto. Naquele momento, ela devia estar arquitetando alguma, espalhando mentiras que eu nem imaginava. Eu me sentia segura, protegida pelo amor dos meus filhos, alheia às maquinações que já começavam a se formar, um plano sorrateiro para destruir a minha vida. A tranquilidade daquele dia era uma ilusão, um véu fino sobre um abismo que se abria. A brisa morna de fim de tarde trazia consigo o cheiro de jasmim e a promessa de um crepúsculo tranquilo. Mas a paz, como descobri logo, era uma ilusão frágil. Naquele dia, a sombra de Beatriz se materializou em um lugar que deveria ser sagrado. A casa da minha sogra, Dona Helena. Eu não estava lá, mas a imagem se formou na minha mente com a clareza dolorosa de quem já conhece o veneno. Beatriz, com sua habilidade ímpar de distorcer a realidade, devia estar sentada àquela mesa de madeira maciça, a mesma onde tantas vezes compartilhei um café e um sorriso com Dona Helena. A mansão em Alphaville, com sua imponência fria, era o palco perfeito para a encenação que Beatriz preparava. Imagino-a, com aquele ar de superioridade disfarçado de preocupação, os olhos brilhando com uma malícia contida enquanto tecia sua teia de mentiras. Mãe, ela teria começado, a voz carregada de uma falsa angústia. Eu preciso te contar uma coisa sobre a Ana Clara. Eu estou tão preocupada. E ali, entre goles de chá e um suspiro dramático, ela despejaria seu veneno. Ela anda tão instável. Esses dias, eu a vi quase gritando com as crianças por nada. Parecia que ia perder o controle. E o jeito que ela fica às vezes, tão distante, tão no mundo da lua. Eu fico pensando se ela realmente tem condições de cuidar dele sozinha. Dona Helena, com seus cabelos brancos e o coração dividido entre a filha e a nora, certamente ouviria com uma mistura de incredulidade e apreensão. Beatriz sabia exatamente onde atacar. Ela pintaria um quadro sombrio, distorcendo momentos de cansaço ou estresse em sinais de desequilíbrio mental. Um olhar mais atento se tornaria delírio, uma noite mal dormida viraria insônia crônica, um desabafo sincero se transformaria em explosão de raiva. Cada detalhe seria manipulado para construir a imagem de uma mãe incapaz, uma mulher à beira de um colapso nervoso, que não merecia mais a guarda de Sofia e Lucas. Eu não quero que nada aconteça com as crianças, mãe, Beatriz insistiria, talvez até com lágrimas nos olhos, lágrimas de crocodilo, é claro. Elas precisam de estabilidade, de uma rotina. E a Ana Clara? Eu não sei mais se ela consegue oferecer isso. Ela anda tão diferente, tão fora de si. Tenho medo que ela possa se machucar, ou pior, machucar os meninos. A cada palavra, Beatriz plantaria uma semente de dúvida no coração de Dona Helena. A sogra, por mais que gostasse de mim, era uma mulher de opinião forte, talvez, um pouco suscetível às manipulações da filha, especialmente quando o assunto era a segurança dos netos. Beatriz exploraria essa fragilidade, usando o amor de mãe de Dona Helena contra mim. Eu me via ali, naquela sala elegante, mas sufocante, sentindo o peso das acusações que nem sequer chegavam aos meus ouvidos. Sentia o olhar de Dona Helena, antes cheio de carinho,
agora tingido de uma preocupação que não era minha, mas que Beatriz semeava com maestria. A figura de Beatriz, com seu sorriso doce e suas palavras venenosas, era a personificação da traição familiar. Ela não queria apenas me ver longe dos meus filhos, ela queria me destruir, me descreditar, me fazer parecer louca aos olhos de todos, especialmente aos olhos da minha sogra, uma figura tão importante para mim. Naquele momento, eu estava em Vila Madalena, brincando com meus filhos, alheia à visita sorrateira que acontecia em Alphaville. Mas a semente já estava plantada. Os sussurros venenosos de Beatriz começavam a ecoar, preparando o terreno para a tempestade que estava por vir. A paz que eu sentia era um sopro, e a escuridão de Beatriz já se aproximava, pronta para engolir a luz. A imagem dela, sentada ali, manipulando a própria mãe contra mim, me causava um arrepio profundo. Era a frieza calculista de quem não tem escrúpulos, de quem vê os filhos como um prêmio a ser conquistado a qualquer custo. E eu sabia, com uma certeza que gelava a alma, que ela não descansaria até conseguir o que queria. A batalha estava apenas começando, e ela seria travada não apenas nos tribunais, mas nos corações e mentes daqueles que eu mais amava. Aquele fim de tarde em Vila Madalena já tinha ficado para trás, um borrão doce na memória. A verdade é que, depois daquela conversa com a dona Helena, mesmo que eu não estivesse lá para presenciar, algo mudou. A sensação de segurança se esvaiu como fumaça. Eu sentia que o chão sob meus pés estava ficando instável. Aquele dia, o dia em que Beatriz tramava seu golpe, eu estava em casa, tentando manter a normalidade para Sofia e Lucas. Eles brincavam no tapete da sala, alheios ao mundo adulto e suas crueldades. Mas eu não conseguia mais me concentrar nas risadas deles. A preocupação me roía por dentro. Enquanto Beatriz, em sua mansão em Alphaville, arquitetava mais uma fase do seu plano diabólico, eu tentava desesperadamente entender o que estava acontecendo. A ideia de que ela pudesse estar manipulando minha sogra, plantando dúvidas sobre minha capacidade de ser mãe, me deixava enjoada. Mas eu não tinha provas. Era apenas um pressentimento, um nó na garganta que não sumia. Aquele dia, porém, não foi apenas de sussurros e mentiras. Beatriz não estava sozinha em sua loucura. Tinha alguém mais envolvido, alguém que ela confiava para executar as partes sujas do seu plano. Um homem, eu suspeitava. Alguém que ela podia controlar. Eu imagino a cena na mansão Siqueira. O luxo exagerado, o silêncio pesado, quebrado apenas pelas vozes conspiratórias. Beatriz, com aquele sorriso falso que ela usava tão bem, provavelmente explicava os detalhes para seu cúmplice. Precisamos de algo que a faça parecer instável, entende? Algo que o juiz não possa ignorar. Não adianta só falar, precisamos de provas. Ela devia estar gesticulando, os olhos brilhando com uma excitação doentia. O cúmplice, um sujeito que eu nunca tinha visto, mas que sentia sua presença mesmo à distância, assentia, provavelmente com interesse financeiro ou algum outro tipo de chantagem envolvido. Ele era a peça que faltava no quebra-cabeça dela, o braço direito para transformar suas mentiras em algo que se parecesse com a verdade. Talvez alguns documentos falsos, ela teria sugerido, a voz baixa e calculista. Ou quem sabe, um relatório médico forjado. Algo que diga que ela não está bem, que precisa de acompanhamento. E rápido, antes que ela perceba o que estamos fazendo. A ideia de forjar documentos, de inventar doenças, era tão cruel que me dava calafrios. Era a prova de que Beatriz não tinha limites. Ela estava disposta a tudo para conseguir o que queria, até mesmo a falsificar provas e destruir a reputação de alguém. Ela não se importava com a verdade, apenas com a vitória. Eu me sentia impotente. Como eu poderia lutar contra alguém que estava disposta a ir tão longe? Alguém que não media esforços para me ver derrotada? Aquele dia, enquanto Beatriz e seu comparsa planejavam as falsificações, eu estava em casa, tentando criar um refúgio de paz para Sofia e Lucas. Mas a sombra deles pairava sobre nós, mesmo que eu ainda não soubesse a extensão do perigo. Aquele dia marcou o início de uma nova fase na guerra que Beatriz havia declarado contra mim. A guerra não seria mais apenas de palavras e manipulações. Seria uma batalha por documentos, por mentiras fabricadas, por uma verdade distorcida que ela tentaria impor a qualquer custo. Eu precisava me proteger, e mais importante, precisava proteger meus filhos.
A força que eu sentia vinha deles, e era por eles que eu lutaria com unhas e dentes. Aquele dia, na mansão Siqueira, o golpe secreto estava sendo armado, e eu mal podia imaginar a gravidade das armadilhas que estavam sendo preparadas. O ar em Vila Madalena parecia mais pesado, prenunciando a tempestade que se aproximava. O ar em Vila Madalena, antes tão leve e familiar, começou a pesar nos meus ombros. Era uma mudança sutil, quase imperceptível no início, mas que me deixava com um nó na garganta. Comecei a notar coisas. Pequenos detalhes no comportamento do meu marido, o irmão de Beatriz, que antes passavam despercebidos. Ele estava mais quieto, mais distante. Seus olhos, que antes buscavam os meus com cumplicidade, agora pareciam fugir, carregados de uma preocupação que ele não compartilhava. Quando eu perguntava se algo o incomodava, ele apenas sorria sem graça, dizia que era cansaço do trabalho, que as coisas estavam corridas. Mas eu sabia, lá no fundo, que era mais do que isso. Era como se ele estivesse carregando um segredo, um peso que o impedia de ser o homem que eu conhecia e amava. E Dona Helena? Ah, Dona Helena! Minha sogra, que sempre me tratou com um carinho quase maternal, também parecia diferente. Os almoços de domingo na mansão Siqueira, que antes eram um refúgio de paz e afeto, agora me deixavam tensa. Ela me olhava de um jeito estranho, um misto de pena e julgamento que me machucava profundamente. Um dia, enquanto servia o bolo, ela deixou cair um pedaço no chão e, em vez de apenas pegar e limpar, ela suspirou e disse, com uma voz baixa demais para ser acidental: Ana Clara, minha filha, às vezes a gente precisa de ajuda. Não tem vergonha nenhuma em admitir isso. A frase me atingiu como um soco. Ajuda para quê? Admitir o quê? Aquele comentário, tão fora do tom habitual dela, me fez gelar. Parecia que ela estava me testando, me avaliando, como se eu fosse uma paciente em potencial e não a nora que ela sempre disse admirar. Sofia e Lucas, meus pequenos, sentiam a mudança no ar também. Percebiam a tensão entre os adultos, a falta de leveza nos momentos que antes eram pura alegria. Sofia, com seus 8 anos, já era esperta. Um dia, enquanto eu a ajudava com a lição de casa, ela me olhou com aqueles olhos grandes e perguntou: Mamãe, por que o papai tá tão triste? E a vovó Helena, por que ela tá brava com você? A inocência da pergunta me partiu o coração. Eu não sabia o que responder. Como explicar para uma criança que a tia dela, a Beatriz, estava tramando algo terrível? Que o próprio pai delas, meu marido, talvez estivesse envolvido, mesmo que sem querer. A sensação de impotência era avassaladora. Eu me sentia cada vez mais isolada. Meu marido, meu companheiro de vida, parecia estar do outro lado de um muro invisível. Dona Helena, que sempre foi um porto seguro, agora me lançava olhares de preocupação que soavam como acusações veladas. Aquele clima de desconfiança se instalou na minha vida como uma sombra fria. Eu me pegava revendo cada conversa, cada gesto, tentando encontrar um sentido para aquelas mudanças. Seria algo que eu fiz? Algo que eu disse? Ou seria algo que Beatriz estava plantando, como ela sempre fazia, sementes de discórdia e desconfiança? A preocupação virou um medo constante. Um medo que me tirava o sono, que me deixava irritadiça com as crianças, que me fazia sentir culpada por não conseguir manter a alegria de antes. Eu sabia que algo estava errado, muito errado. Beatriz estava agindo nas sombras, e eu sentia que a teia dela estava se fechando ao meu redor. A casa em Alphaville, antes um lugar de visitas ocasionais e jantares formais, agora parecia um ninho de cobras. E eu, sem saber exatamente por quê, sentia que estava sendo o alvo. Aquele sentimento de apreensão, de que algo terrível estava prestes a acontecer, me dominava por completo. Era como esperar a tempestade, sentindo o vento mudar, o céu escurecer, mas sem saber exatamente de onde viria o raio. Eu só sabia que precisava estar preparada. Precisava proteger meus filhos. E, para isso, precisava entender o que estava realmente acontecendo. Aquele ar de Vila Madalena, antes tão leve e familiar, começou a pesar nos meus ombros. Era uma mudança sutil, quase imperceptível no início, mas que me deixava com um nó na garganta. Comecei a notar coisas. Pequenos detalhes no comportamento do meu marido, o irmão de Beatriz, que antes passavam despercebidos. Ele estava mais quieto,
mais distante. Seus olhos, que antes buscavam os meus com cumplicidade, agora pareciam fugir, carregados de uma preocupação que ele não compartilhava. Quando eu perguntava se algo o incomodava, ele apenas sorria sem graça, dizia que era cansaço do trabalho, que as coisas estavam corridas. Mas eu sabia, lá no fundo, que era mais do que isso. Era como se ele estivesse carregando um segredo, um peso que o impedia de ser o homem que eu conhecia e amava. E Dona Helena? Ah, Dona Helena! Minha sogra, que sempre me tratou com um carinho quase maternal, também parecia diferente. Os almoços de domingo na mansão Siqueira, que antes eram um refúgio de paz e afeto, agora me deixavam tensa. Ela me olhava de um jeito estranho, um misto de pena e julgamento que me machucava profundamente. Um dia, enquanto servia o bolo, ela deixou cair um pedaço no chão e, em vez de apenas pegar e limpar, ela suspirou e disse, com uma voz baixa demais para ser acidental: Ana Clara, minha filha, às vezes a gente precisa de ajuda. Não tem vergonha nenhuma em admitir isso. A frase me atingiu como um soco. Ajuda para quê? Admitir o quê? Aquele comentário, tão fora do tom habitual dela, me fez gelar. Parecia que ela estava me testando, me avaliando, como se eu fosse uma paciente em potencial e não a nora que ela sempre disse admirar. Sofia e Lucas, meus pequenos, sentiam a mudança no ar também. Percebiam a tensão entre os adultos, a falta de leveza nos momentos que antes eram pura alegria. Sofia, com seus 8 anos, já era esperta. Um dia, enquanto eu a ajudava com a lição de casa, ela me olhou com aqueles olhos grandes e perguntou: Mamãe, por que o papai tá tão triste? E a vovó Helena, por que ela tá brava com você? A inocência da pergunta me partiu o coração. Eu não sabia o que responder. Como explicar para uma criança que a tia dela, a Beatriz, estava tramando algo terrível? Que o próprio pai delas, meu marido, talvez estivesse envolvido, mesmo que sem querer. A sensação de impotência era avassaladora. Eu me sentia cada vez mais isolada. Meu marido, meu companheiro de vida, parecia estar do outro lado de um muro invisível. Dona Helena, que sempre foi um porto seguro, agora me lançava olhares de preocupação que soavam como acusações veladas. Aquele clima de desconfiança se instalou na minha vida como uma sombra fria. Eu me pegava revendo cada conversa, cada gesto, tentando encontrar um sentido para aquelas mudanças. Seria algo que eu fiz? Algo que eu disse? Ou seria algo que Beatriz estava plantando, como ela sempre fazia, sementes de discórdia e desconfiança? A preocupação virou um medo constante. Um medo que me tirava o sono, que me deixava irritadiça com as crianças, que me fazia sentir culpada por não conseguir manter a alegria de antes. Eu sabia que algo estava errado, muito errado. Beatriz estava agindo nas sombras, e eu sentia que a teia dela estava se fechando ao meu redor. A casa em Alphaville, antes um lugar de visitas ocasionais e jantares formais, agora parecia um ninho de cobras. E eu, sem saber exatamente por quê, sentia que estava sendo alvo. Aquele sentimento de apreensão, de que algo terrível estava prestes a acontecer, me dominava por completo. Era como esperar a tempestade, sentindo o vento mudar, o céu escurecer, mas sem saber exatamente de onde viria o raio. Eu só sabia que precisava estar preparada. Precisava proteger meus filhos. E, para isso, precisava entender o que estava realmente acontecendo. De repente, um telefonema. A voz de Beatriz, melosa e falsamente preocupada, soou do outro lado da linha. Ana Clara, querida, como você está? Pensei em nós duas, sabe? Precisamos conversar, colocar as cartas na mesa. Que tal um chá aqui em casa? Amanhã à tarde. Seria tão bom botar o papo em dia, como antigamente. O convite me pegou de surpresa. A mansão Siqueira. O lugar onde tudo parecia tão perfeito por fora, mas que eu sentia emanar uma energia pesada, cheia de segredos. Minha primeira reação foi recusar. O instinto gritava perigo. Mas, por outro lado, uma parte de mim sentia que era a hora de encarar o lobo em sua toca. Se ela estava tramando algo, talvez fosse a chance de eu ver com meus próprios olhos, de sentir o terreno. E, sinceramente, eu estava cansada de viver no escuro, de ser atormentada por pressentimentos. Sofia e Lucas precisavam de uma mãe forte, não de uma que se escondia.
Respirei fundo e, com a voz mais firme que consegui, respondi: claro, Beatriz. Seria ótimo. Te vejo amanhã. Desliguei o telefone sentindo um frio na espinha. Era uma armadilha, eu sabia. Mas talvez, apenas talvez, eu pudesse virar o jogo. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam tranquilas, eu peguei meu celular antigo, aquele que eu guardava em uma gaveta esquecida. Ele era mais simples, sem tantas funções modernas, mas perfeito para o que eu precisava. Com as mãos trêmulas, ativei a função de gravação de áudio. Era um risco enorme. Se ela descobrisse, seria o fim. Mas a esperança, por menor que fosse, me impulsionava. A esperança de que eu pudesse, finalmente, ter alguma prova, algo concreto para me defender. Aquele celular antigo, um objeto esquecido, se tornaria minha arma secreta. A mansão Siqueira me esperava, e eu ia preparada, com a coragem que só o amor de mãe pode dar, e com a esperança de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, viesse à tona. Eu precisava fazer isso por mim, por Sofia, por Lucas. Precisava enfrentar Beatriz, mesmo que isso significasse entrar no covil do inimigo. A mansão Siqueira. O portão imponente se abriu com um silvo, como se recebesse uma visita ilustre, e não uma intrusa em potencial. O caminho de pedras até a porta principal parecia um corredor para um julgamento. Respirei fundo, o celular antigo, um peso reconfortante no bolso da calça jeans, o dedo já posicionado sobre o botão de gravar. Era agora ou nunca. Beatriz me recebeu com aquele sorriso forçado que ela usava quando queria parecer simpática, mas que eu já sabia que escondia um mar de falsidade. Ana Clara, querida, que bom que veio. Pensei que estivesse com medo de vir até aqui, disse ela, com a voz mais doce que o mel. Medo de quê, Beatriz? De um chá, respondi, tentando manter a calma, enquanto meus olhos percorriam cada canto da sala de estar impecável, procurando qualquer sinal de armadilha. A casa era fria, apesar da decoração cara. Um reflexo de quem morava ali. Sentamos no sofá de couro, e ela serviu o chá. A xícara tremia um pouco nas minhas mãos. Eu sabia que ela estava me observando, esperando que eu dissesse algo estúpido, algo que ela pudesse usar contra mim. O silêncio pairava no ar, denso, carregado. Então, Ana Clara, começou ela, depois de um gole demorado no seu chá, eu estava pensando. Você anda tão sobrecarregada, tão diferente. Dona Helena também comentou. Ela se preocupa com você, com as crianças. Sabe, a gente só quer o melhor para elas. Meu coração disparou. Era exatamente isso. A conversa que ela queria. A armadilha perfeita. Ela estava plantando a semente da dúvida na cabeça da minha sogra. E agora queria que eu mesma me entregasse. Eu estou bem, Beatriz. As crianças estão bem. E eu cuido delas. Sempre cuidei, falei, com a voz firme, mas sentindo o suor escorrer pela testa. Mantive meu dedo no celular. Pronto. Ela riu, um riso seco, sem alegria. Ah, Ana Clara, não se iluda. Você sabe que não é bem assim. Seus surtos, suas crises de choro. O doutor Renato já está ciente de tudo. Ele me disse que a situação é delicada. Que, para o bem dos pequenos, talvez fosse melhor que eles ficassem sob a guarda de alguém mais estável. Cada palavra dela era um golpe. Ela não estava apenas mentindo, estava construindo um castelo de mentiras com a ajuda de um advogado, o Renato, que eu nem conhecia direito. A frieza com que ela falava era assustadora. Você está inventando isso, eu disse, a voz embargada pela raiva e pelo medo. Você está mentindo para todos. Para a Dona Helena, para o doutor Renato, para quem mais? Beatriz se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma malícia que me gelou a alma. Mentindo? Querida, eu estou apenas dizendo a verdade. A verdade que você não quer ver. Você não é capaz de cuidar deles. E eu vou provar isso. Vou ter aqueles filhos, Ana Clara. Eles serão meus. E você? Você vai acabar em um hospício, bem longe deles. Naquele momento, eu senti um clique no meu bolso. O celular gravou tudo. Cada palavra cruel, cada confissão de suas intenções. A raiva que eu sentia se misturou com um alívio amargo. Eu tinha a prova. Eu tinha a arma.
A armadilha tinha se voltado contra ela. O silêncio que se seguiu foi o meu pequeno triunfo, a promessa de que a luta estava apenas começando. O clique no bolso foi um som minúsculo, quase inaudível no meio do silêncio tenso da mansão Siqueira. Mas para mim, foi um trovão. A confissão de Beatriz, fria e calculista, estava gravada. A raiva ainda borbulhava, mas uma ponta de esperança, antes sufocada pelo medo, começou a se firmar. Saí de lá com a cabeça erguida, um sorriso forçado no rosto, enquanto por dentro a adrenalina corria solta. Aquele celular antigo, que eu guardava como uma relíquia esquecida, agora era minha arma. Os dias seguintes foram um borrão de ansiedade. Eu mal dormia, repassando a gravação em minha mente, ouvindo a voz dela distorcida pela maldade. O que fazer agora? A quem confiar? A ideia de ir à polícia parecia drástica. E se eles não acreditassem em mim? E se Beatriz conseguisse distorcer tudo de novo? A incerteza era um veneno lento. Então, a bomba estourou. Uma carta oficial, com um selo de tribunal, chegou pelo correio. Meu estômago gelou. Era uma intimação. Uma audiência de guarda. O documento parecia ter sido escrito com tinta de veneno, cheio de acusações absurdas sobre minha sanidade, sobre minha capacidade de cuidar de Sofia e Lucas. Alegavam que eu andava instável, emocionalmente frágil, com tendências depressivas. As palavras me atingiram como pedras. Era a campanha de Beatriz em sua forma mais cruel e oficial. Olhei para Sofia, que desenhava animada na mesinha da sala, e para Lucas, dormindo tranquilamente no sofá, e o desespero me consumiu. Eles queriam tirar meus filhos de mim. Meus filhos, que eram a razão da minha vida, o ar que eu respirava. As lágrimas vieram, quentes e amargas, rolando pelo meu rosto sem controle. Eu me sentia impotente, encurralada. Como eu poderia lutar contra tudo isso? Contra a influência dela sobre a família? Contra um advogado que ela usava para espalhar mentiras? Por um momento, a escuridão ameaçou me engolir. A voz de Beatriz ecoava em minha cabeça, me dizendo que eu acabaria em um hospício. Mas então, a lembrança daquele clique no bolso me trouxe de volta à realidade. A gravação. Aquela prova concreta. A voz dela confessando tudo. A esperança, que eu pensei ter morrido, renasceu com força total. Eu tinha algo. Algo para lutar. Não podia me dar ao luxo de desmoronar. Meus filhos precisavam de mim forte. Limpei as lágrimas com a manga da blusa. Respirei fundo e peguei o celular antigo. A voz de Beatriz, distorcida pela maldade, mas clara como cristal, estava ali. Era minha única chance. Eu precisava de ajuda. Precisava de alguém que pudesse me guiar nessa batalha impossível. A imagem do escritório de advocacia do Dr. Renato Almeida surgiu em minha mente. Ele era conhecido por sua seriedade e competência. Era minha única esperança. Eu tinha a gravação. E agora precisava de um advogado que soubesse usá-la. A luta estava apenas começando, e eu não ia desistir dos meus filhos. De jeito nenhum. O centro de São Paulo era um turbilhão de gente, um formigueiro de pressa e preocupação. Eu me sentia um grão de areia perdido ali, mas com um propósito forte me guiando. O escritório do doutor Renato Almeida ficava em um prédio antigo, imponente, daqueles que guardam histórias em suas paredes. Subi no elevador com o coração batendo forte no peito, apertando o celular antigo no bolso. Era minha última esperança, a minha arma secreta. Fui recebida por uma secretária com um sorriso profissional, mas que não conseguia disfarçar a curiosidade ao me ver, claramente nervosa. Expliquei que tinha uma consulta urgente com o doutor Renato, que era sobre um assunto delicado, envolvendo a guarda dos meus filhos. Ela me conduziu a uma sala de espera discreta, onde me pediu para aguardar. Cada minuto ali parecia uma eternidade. Eu repassava mentalmente o que diria, como apresentaria a gravação sem parecer desesperada ou louca. A voz de Beatriz ecoava na minha cabeça, me acusando de ser instável. Eu não podia dar a ela essa vitória. Quando o doutor Renato apareceu, um homem de olhar atento e postura calma, senti um alívio imediato. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e me convidou para sentar em sua mesa. Seus olhos transmitiam uma seriedade que me deu confiança. Contei a ele sobre a intimação, sobre as mentiras que Beatriz andava espalhando,
sobre o desespero que me consumia. Falei sobre a minha preocupação com Sofia e Lucas, sobre como eles eram tudo para mim. Doutor, comecei, a voz trêmula, mas determinada. Eu sei que o que vou dizer pode soar estranho, mas eu tenho provas. Provas de que ela está mentindo, de que tudo isso é uma armação. Tirei o celular antigo do bolso, com as mãos suando. Eu consegui gravar uma conversa com ela. Ela confessa tudo. Ele me olhou com atenção, sem pressa, me deixando falar. Quando terminei, ele pegou o aparelho com cuidado. Ana Clara, entendo a sua angústia. A situação é realmente grave. A lei leva a sério alegações de incapacidade para cuidar dos filhos. Mas essa gravação pode ser a chave. Ele colocou os fones de ouvido e apertou o play. O silêncio na sala era quebrado apenas pela voz de Beatriz, fria e calculista, se repetindo. Eu observava o rosto do doutor Renato, buscando qualquer reação. Ele ouviu atentamente, a testa franzida em concentração. Quando a gravação terminou, ele tirou os fones, um semblante pensativo. Ana Clara, ele disse, a voz calma, mas com um tom de urgência. Essa gravação é poderosa. Muito poderosa. A confissão dela é clara. Isso pode virar o jogo a seu favor. No entanto, não podemos subestimar Beatriz. Ela já demonstrou ser manipuladora e capaz de ir longe. A batalha será árdua. Precisaremos apresentar isso de forma estratégica, e ela certamente tentará desqualificar a prova, alegando que foi obtida de forma ilícita, ou que sua voz foi adulterada. Ele suspirou. Não será fácil. Precisaremos de mais do que apenas essa gravação. Precisaremos construir um caso sólido, mostrar sua capacidade e o amor incondicional que você tem pelos seus filhos. Mas sim, Ana Clara, essa gravação nos dá uma chance real. Uma chance de lutar. Ele me olhou diretamente nos olhos. E nós vamos lutar. Aquele dia na Vila Madalena parecia mais cinzento que o normal. O ar, que antes trazia o cheiro de café fresco e pão quentinho, agora carregava um peso, uma angústia que eu mal conseguia nomear. A intimação ainda queimava no bolso do meu casaco, um lembrete constante da batalha que se desenrolava. Doutor Renato tinha sido um anjo, um porto seguro em meio à tempestade. A gravação era nossa arma, mas ele sabia que precisávamos de mais. Beatriz é astuta, Ana. Ela não vai cair só com isso. Precisamos de um cerco, ele disse, com a seriedade que eu já esperava. Foi ele quem me indicou um nome, Marcos Andrade. Um detetive particular. Parecia coisa de filme, mas a realidade era bem mais sombria. Ele tinha fama de ser discreto, de conseguir o que ninguém mais conseguia. A ideia de contratar alguém para investigar minha própria cunhada me dava um nó no estômago, mas a imagem dos meus filhos, o medo de perdê-los, me impulsionava. Nos encontramos em um café discreto no centro de São Paulo, longe dos olhares curiosos. Marcos era um homem de poucas palavras, com um olhar penetrante que parecia ler minha alma. Vestia um terno simples, mas impecável. A primeira impressão era de alguém que sabia o que estava fazendo. Doutor Renato me falou de você, Ana Clara, e me contou um pouco da situação. Ele começou, com a voz calma, mas firme. O que você precisa que eu descubra? Expliquei tudo, desde as primeiras desconfianças até a gravidade da situação atual. Falei sobre Beatriz, sobre sua inveja, sobre seu desejo doentio de ter os meus filhos. Falei sobre o cúmplice, sobre a sensação de que havia mais gente envolvida. Mostrei a ele a petição, as acusações absurdas. Eu preciso de provas concretas, Marcos. De tudo. De como ela orquestrou isso, de quem a ajudou, de qualquer coisa que mostre que ela está mentindo e que é perigosa. Minha voz embargou no final. Ele anotou tudo em um pequeno caderno, sem demonstrar surpresa ou julgamento. Entendo. Vou precisar de detalhes sobre a rotina dela, os contatos frequentes, qualquer coisa que você ache suspeita. Dinheiro, movimentações incomuns. O objetivo é desmascarar essa história toda. Ele me pediu para não contar a ninguém sobre a investigação, nem mesmo ao doutor Renato, por enquanto. Quanto menos gente souber, mais seguro será. Vou começar com descrição. Preciso de tempo para te trazer algo sólido. Saí daquele café com um fio de esperança, mas também com frio na espinha.
A ideia de ter alguém me seguindo, investigando, era perturbadora. Mas era necessário. A batalha estava longe de acabar, e eu precisava de todas as armas possíveis. Aquele gravador de voz tinha sido um golpe de sorte, mas a sorte não duraria para sempre. Era hora de agir com inteligência, com estratégia. E Marcos Andrade era a peça que faltava no meu quebra-cabeça. A investigação paralela começava ali, no silêncio de um café no centro da cidade, com a promessa de desenterrar a verdade, por mais suja que ela fosse. O dia da primeira audiência chegou como uma nuvem escura pairando sobre a cidade. Lembro-me de acordar com um aperto no peito, a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer, para o bem ou para o mal. Doutor, Renato me disse para ir com calma, para confiar nele e, principalmente, para confiar na gravação. Eles vão tentar te desestabilizar, Ana. Vão te atacar. Mantenha a calma. O silêncio às vezes fala mais alto. Ele me aconselhou. Chegamos ao fórum. O lugar era imponente, cheio de gente apressada, advogados com pastas nas mãos, o burburinho de conversas tensas. Beatriz estava lá, claro, com aquele sorriso falso de quem se acha dona do mundo. Ao lado dela, seu advogado, um sujeito com cara de poucos amigos. Dona Helena também compareceu, o olhar dividido entre a filha e eu, uma mistura de pena e apreensão. Senti um arrepio só de vê-la. A sala de audiências era austera, com a mesa do juiz no centro, a mesa da promotoria de um lado e a nossa do outro. Sentei-me ao lado de doutor Renato, tentando respirar fundo e controlar a tremedeira nas mãos. Ele me deu um olhar tranquilizador. O juiz pediu silêncio e começou a falar. Beatriz foi a primeira a apresentar seu caso. Seu advogado, com uma voz que parecia querer engolir a todos, começou a despejar as acusações. Falou sobre minha instabilidade emocional, sobre supostos lapsos de memória, sobre comportamentos erráticos. Apresentaram documentos que pareciam ter sido escritos por um roteirista de novela mexicana, cheios de exageros e mentiras deslavadas. Vi Beatriz me olhar com um brilho de triunfo nos olhos, como se já tivesse vencido. Ela até apresentou fotos que, tiradas de contexto, davam a entender que eu estava negligenciando as crianças. Cada palavra dela era uma facada. Eu sentia meu sangue ferver, a vontade de gritar, de desmascará-la ali mesmo. Mas doutor, Renato apertou minha mão de leve, um sinal para eu esperar. Ele sabia que era um jogo de paciência. Eles estavam jogando suas cartas sujas, tentando me tirar do sério, me fazer parecer exatamente o que eles diziam que eu era, louca. Quando foi a vez de doutor Renato, ele se levantou com uma calma que contrastava com a agressividade de Beatriz. Ele não atacou de imediato. Primeiro, ele desconstruiu as provas apresentadas por eles, ponto por ponto. Questionou a origem das fotos, a validade dos depoimentos. Ele falou sobre o amor que eu tenho por Sofia e Lucas, sobre minha dedicação como mãe. E então, ele pediu a palavra para apresentar uma nova evidência. O coração disparou. Era o momento. Excelência, temos em mãos uma gravação que lança uma luz crucial sobre a verdadeira intenção por trás dessas alegações, disse doutor Renato, com a voz firme. O juiz assentiu. Aquele gravador de voz portátil, que eu tinha escondido tão bem, parecia pesar uma tonelada na minha bolsa. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. A sala do tribunal ficou em um silêncio que dava arrepios. Era um silêncio pesado, carregado de expectativa e, para mim, de uma esperança quase insuportável. Doutor Renato, com a calma que eu admirava tanto, se virou para o juiz. Excelência, com a devida vênia, gostaríamos de apresentar uma evidência que pode esclarecer os fatos de maneira definitiva, disse ele, com a voz clara e firme. O juiz, um homem de semblante sério, assentiu. Proceda, doutor. Senti meu coração disparar. Olhei para Beatriz, que me encarava com um misto de desafio e um leve tremor que ela tentava disfarçar. Seu advogado cochichava algo em seu ouvido, mas ela parecia não prestar atenção. Dona Helena, sentada mais atrás, tinha o rosto pálido, as mãos entrelaçadas com força. Doutor Renato Tyruo gravador de voz portátil de minha bolsa com cuidado. Era aparelho pequeño discreto, que guardava a arma mais poderosa que tenemos.
Glio conecta sistema de som ali mesmo na sala. O técnico responsável pela aparelhagem. Rapaz concentrado, ajusto os botos. O que será reproduzido é uma conversa privada, mas que se torna pública e essential diante dos acúsicos levantadas, explica Dr. Renato enquanto o técnico preparava tudo. A voz que ouvireu pertence à senhora Beatriz Siqueira. Berberin baixo percorreu a sala. Solheiros se voltaram para Beatriz, que agora parecia visivelmente desconfortável. O sorriso falso tinha sumido, dando lugar a uma expresso de pânico contido. O técnico apertou o play. O som cômico baixo, abafado, como se estivesse vindo de comodo distante. Era a minha voz, tensa, tentando manter compostura. Yenteo a voz dela. Clara, fria, calculista. Neo da PRA acreditar que você está fazendo isso bem. Eu dizia na gravação minha voz soando estranha mas jovem mais ingenua do que eu me sentia agora. Yenteo a voz de Beatriz. A voz que eu ouvi naquele dia, mas que agora, ecoando tribunal, parecia ter força de trabalho. Ana Clara você não entende nada. Esses filhos são meu diarito. Você não é capaz de cuidar deles. Você certa, as coisas. Eu vou provar isso. Vou tirar eles e você vai ver o que é não te nada. Suspiro coletivo varou a sala. As pessoas se inclinaram para frente, tentando ouvir melhor. Eu sentia o suor escorrer pela minha testa. Olhei para Beatriz. Ela estava petrificada. Seus olhos arregalados, fixos algum ponto no vazio, como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Eu sou cúmplice. Quem te ajudou a inventar tudo isso? Minha voz perguntava na gravação, mas firme agora, a desconfiança transformando certeza. A resposta dela veio sem hesitação. Sem a menor sombra de dúvida. Era a confissão de uma mente doente. Não se preocupe com isso. Alguém sempre está disposto a fazer serviço sujo por bio dinheiro. Isso é reputaco. Bem, ela já está arruinada. Ninguém vai acreditar você. Eles vão me dar os meninos. Você vai acabar internada onde eu seu lugar. O silêncio que se seguiu a gravação foi ensurdecedor. Era silêncio que falava mais alto que qualquer grito. Era o silêncio de verdade nua e crua. Desmascarando a mentira que tentou me destruir. Vai o advogado de Beatriz gesticular freneticamente, tentando argumentar. Mas as palavras dele pareciam pequenas, insignificantes diante daquela confissão. O juiz, com uma expresso que eu não conseguia decifrar. Olhava para Beatriz depois para mim. Dona Helena e o fundo, cobriu a boca com as mãos. Os olhos marejados. A máscara de Beatriz tinha caído. Eu que resto foi horror. Aquele silêncio na sala do tribunal era mais alto que qualquer grito. Era o silêncio de verdade crua. Despindo a mentira que tentou me afagar. Eu olhava para Beatriz, que estava ali parada petrificada. Aquele sorriso que ela usava como armadura tinha se esfacelado, deixando a mostrar o vazio por trás. Solhos dela, antes caios brilho falso de superioridade, agora estavam arregalados, fixos number ponto qualquer, como se não acreditassem no que acabavam de ouvir. A gravação, a minha voz jovem tensa misturada com a frisia calculista dela, tinha sido soco no estómago de todos ali. O advogado dela, sujeito que atenteu parecia ter vida ganha com aquelas mentiras, agora gesticulava descontroladamente, tentando junto os cacos de uma defesa que se desintegrava diante dos nossos olhos. Mas as palavras dele sovam fracas, insignificantes. O juiz, com aquela expresso impassível que eu tanto temia, mas que agora me dava uma ponta de esperança, olhava diretamente para Beatriz. Era olhar que passava toneladas. Olhar que dizia tudo sem precisar falar uma única palavra. E Dona Helena. Dona Helena. Eu a six ali, sentada mais atrás, como o rosto pálido,
as maus juntas number aperto desesperado. Ella queam diami alhu com pena, agora pericia devastada. Salhos della, marijados, fixos na filha, test munhava macada. A mascara de preocupação maternal que Beatriz usava para enganar a todos, inclusive a própria mãe, tinha quedo. Io que res tu foi a crueldade pura, a manipulação semi-scrupulos que ela usa contra mim. Era como assistir a preju desmoronando, tijolo por tijolo, eight que so ristas o esquilito de maldade. Beatriz ten tu balbuciar algo, uma negação fraca, pedido de socorro mudo. Mas era tarde demais. A voz dela na gravação era inconfundível, a confissão de que achava que estava acima de tudo e de todos. Alguém sempre está disposto a fazer serviço sujo por bioem dinheiro. Ela disse, sem pensar duas vezes, como estivesse falando do tempo. E depois a parte que mais me deu. Isso é reputaco. Bem, ela já está arruinada. Ninguém vai acreditar em você. Eles vão me dar os meninos. Você vai acabar internada onde é seu lugar. Aquelas palavras ditas com tanta naturalidade eram a prova de que ela não era apenas invejosa, era cruel. Era capaz de destruir a vida de alguém por puro capricho, por desejo doentio de posse. O juiz pediu que a gravação fosse repetida, mas uma vez para ter certeza. E enquanto a voz dela ecoava pela segunda vez, eu six Beatriz encolher, como as palavras dela estivessem queimando por dentro. Aquele ar de superioridade sumiu completamente, dando lugar a uma expresso de puro desespero. Ela não era mais a mulher poderosa e inatingível que eu conhecia. Era apenas uma mentirosa encurralada, desmascarada pela própria língua. Renato, como li vecino de Cabica, observava tudo com a serenidade de quem sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre encontra seu caminho. Ele não precioso gritar não precioso atacar. A própria Beatriz se destruiu com as próprias mãos, com as próprias palavras. Aquele objeto pequeno, o gravador de voz, que eu guardei com tanto medo e esperança, tinha esse tornado a arma mais poderosa que poderíamos ter. O silencio voltou a cair sobre a sala, mas agora era diferente. Não era silencio de expectativa, mas de choque de constatação. Todos viram o que Beatriz era de verdade. Todos viram a crueldade por trás da fachada de boa moca. Dona Helena carava baixinho, o olhar perdido, provavelmente revendo todas as conversas, todas as manipulações que sua filha havia orquestrado. Eu sentia misto de alivio e cansaço profundo. Aquele peso que eu carregava no peito há tanto tempo parecia ter diminuído. A verdade tinha vindo à tona e com ela, a chance de recuperar minha vida, de recuperar meus filhos. Beatriz estava ali, derrotada, sua mascara de loucura caindo e revelando a verdadeira vida da história. Eu, Ana Clara, estava de pé, pronta para lutar pelo que era meu por direito. O amor dos meus filhos. Aquele dia na sala do tribunal não foi apenas uma audiência. Foi o início do fim para mentora e o caminho de minha redenção. O desmoronamento dela era o meu renascimento. A sala do tribunal parecia ter encolhido. Aquele silencio ensurdecido após a reprodução de gravação, que antes me trua um alivio quase insuportável, agora se transformava em uma arena de batalha. A verdade tinha sido escancarada, mas a guerra estava longe de acabar. Beatriz, como os olhos ainda arregalados, tentava se recompor. O advogado dela, homem que enteu parecia ter o controle de tudo, agora suava frio, o terno amassado agravada fru, se inclino para ela, cochichando algo desesperado, mas o olhar dela estava fixo perdido. Excelência, comico o advogado de Beatriz, a voz pouco tremula, mas tentando ser firme. Esta gravação é claramente adulterada. O audio não é confiável, pode ter sido editado manipulado. Não prova nada além de uma possível conversa fora de contexto.
Dr. Renato si levanta como calma de semper. Leave sorriso nos labios que eu aprendi a amar. Li sabia que aquila era a última carta de Beatriz. Adulterada. Manipulada. Ele repetiu. Como tom de quem absurdo. Agrava que o foi feita como aparelho de alta qualidade. Ambiente controlado. E a voz de Senhora Beatriz Siqueira é inconfundível. Neo ha qualquer sinal de educao. O que uvamos foi uma confissão espontânea. Dita com total clareza e sem pressão alguma. Liolhu para o juiz. Se vossa excelência permitir, podemos apresentar o lado técnico que comprova a autenticidade de gravação. O juiz assentiu serios. Proceda doubter. Enquanto Dr. Renato entregava os papias ao juiz. Eu sentia o peso daquele momento. Era a minha sanidade em jogo, a minha capacidade de ser me. Beatriz, percebendo que a alegaco de adulteração neo caleva, mudou de tática. Ela comico a correr, coro forcado dramático. Eu neo disse isso. Eu estava desesperada. Ana Clara estava me acusando de coisas terríveis. Eu estava confusa. Ela me provocou, me tira do serios. Eu olhei para ela, para aquila encenação barata. Tantas vezes ela usou lágrimas para manipular os outros. Mas agora, como confissão gravada, aquilo parecia patético. Dona Helena, sentada na primeira fila, parecia dividida. O sofrimento de filha a atingia. Mas o choque de gravação ainda estava ali. Estampado a seu rosto. Eu sixam lampejo de dúvida nos olhos dela. Confusa. Dr. Renato e a fala de Beatriz, dirigindo a ela diretamente. Senhora Beatriz, a senhora neo sova confusa ao planejar como me tirar os filhos. Ao falar sobre cervico suja dinheiro. Sova fria calculista. E quanto a me internar, a senhora disse isso com convicção. Neo é mesmo. Beatriz engoliu seco. O coro parando abruptamente. O desespero tomo conta de seus olhos. Ela tentava olhar para o juiz, para mim, para qualquer que pudesse salvá-la, mas ninguém ajudava. O advogado dela tentava intervir, mas suas palavras eram abafadas pela gravidade da situação. A defesa alega que a gravação é prova de que Ana Clara provocou a senhora Beatriz. No entanto, a gravação também mostra Ana Clara tentando entender a situação. Questionando as intenções de Beatriz. A voz de Ana Clara soa tensa, sim, mas uma reação a uma mica, neo uma provocação para incriminar. A voz de Beatriz, por outro lado, é a de quem articula pleno para destruir a vida de Conrada e tomar seus filhos. Dr. Renato argumenta com clareza, desmontando a frágil defesa de Beatriz peca por peca. O juiz observava tudo atentamente. Fazendo anotecos. Eu sentia que a mer estava virando. Aquele medo que me acompanhava hamisis, a sensação de impotência, como que va dar lugar uma força renovada. A verdade, aquela gravação que eu guardei com tanto receio, estava fazendo esse trabalho. Beatriz, por mais que tentasse, neo conseguia mais esconder o monstro que era. A batalha legal estava longe de ser ganha. Mas pela primeira vez, eu sentia que a justiça tinha uma chance real de prevalecer. Aquele estúdio de gravação improvisado, que parecia esconderijo sombrio, agora se revelava o palco de minha redenção. O silêncio na sala do tribunal, antes carregado de tensão, agora passava de jeito diferente. Era o silêncio do juiz, que finalmente se pronunciou. Cada palavra dele parecia e cor no vazio, selando destino. Considerando as provas apresentadas, especial a gravação que demonstra intenção clara e deliberada de Senhora Beatriz Siqueira difamar e prejudicar a capacidade materna de Ana Clara Ribeiro, e neo havendo qualquer indicio de instabilidade mental por parte desta última. Este juízo declara Ana Clara Ribeiro plenamente apta e capaz para exercer a guarda integral de seus filhos. Sofia e Lucas Ribeiro. Sentiam arrepio percorrer meu corpo.
Real. U podia resper. As lagrimis ku siguriae por tantos mises cumque roller. Mas dessa vez, iram de livio. Ulhe paradiar. Renato que me duum sorriso discreto, amacino de cabica que dizia. Conseguimos. Duoutro ledo Beatriz esteva pallida. Aquil desespero que a consumia antes do lugar a uma raiva contaida. Odio que transbordava pelos olhos. O advogado dela balbuciava algo. Mossa sentenca já estava deda. Aquil castelo de mentiras que ela construiu desmorno completamente. E ela ficou ali, exposta, sem nada para se defender. E Dona Helena. A Dona Helena. U a six ali, sentada mais atrás. Como rosto marcado pela vergonha e pela dor. Ela que diami alhu com pena. Agora parecia devastada. Vices olhos marajados fixos em mim. Por instant nossos olheiros se cruzaram. Naquele instante, neo six a sogra manipuladora. Mas uma me que percebuta sido enganada por sua própria filha. Ela se levanta devagar, com as pernas tremulas. E veo na minha dirico. Ana Clara, ela comicu a voz embargada. Caia de remorso que eu nunca pensei que viria nela. Eu sinto muito. Fui tão cega. Beatriz me enganu, me manipulu. Eu acreditei nas mentiras dela. Me perdoou por neo ter acreditado em você antes. Me perdoou por ter duvidado do seu amor pelos meus netos. As lágrimas dela agora eram sinceras, lavando a alma. Eu olhei, e algo dentro de mim se moveu. A dor, a raiva, tudo aquilo que me consumiu por tanto tempo. Do espaço para uma compexo inesperada. Ela era me de Beatriz e final. E apesar de tudo, ela estava ali reconhecendo o erro. Dona Helena, eu disse, a voz ainda tremula mas firme. Eu he sido seu pedido de desculpas. O que importa agora é a verdade e a recuperação dos meus filhos. Beatriz vendo a me se aproximar de mim. Tento uma última jogada. Me. Neo fail com ela. Ela é louca. Você sabe disso. A voz dela saiu aguda desesperada. Mas ninguém mais acreditava nela. O juiz a alhu com reproveco. O advogado dela apenas abaixo a cabica. Senhora Beatriz, disse o juiz, com a voz firme e autoritária. Suas acusações não têm mais fundamento. A senhora terá que responder por seus atos. A guarda dos menores é concedida integralmente a Ana Clara Ribeiro. Quanto a senhora medidas cabíveis serão tomadas. As consequências. Aquela palavra pareva no ar. Eu não sabia exatamente o que isso significava. Mas sentia que Beatriz não seria Elisa. Aquele brilho de superioridade seus olhos se apagou. Substituído pelo medo. O medo de perder tudo. Saímos do tribunal. O sol de tarde parecia mais brilhante do que nunca. Renato me abracou, abraço de vitória. Você conseguiu, Ana Clara. A verdade sempre vence. Naquele momento, eu não sentia raiva de Beatriz. Sentia pena. Pena de alguém que se perdeu tanto na própria maldade que destruiu a si mesma. Eu tinha meus filhos de volta. A minha vida, a minha sanidade. Tudo estava sendo restaurado. Aquele estúdio de gravação improvisado, que dia parecia esconderijo sombrio, agora era o símbolo de minha redenção. O caminho de novo capítulo, onde o amor de me prevaleceu sobre a inveja e a mentira. Eu sabia que a estrada frente não seria fácil, mas agora, eu não estava mais sozinha. Eu tinha a mim mesma, a força dos meus filhos e a justiça que, finalmente me alcançou. Aquele dia no tribunal foi o último suspiro de pesadelo. Ser de la com a guarda dos meus filhos, Sofia e Lucas, foi como renascer. As lágrimas que rolaram não eram mais de tristeza, mas de alivio tão profundo que parecia que meu peito ia explodir. Renato me do aquele sorriso que eu aprendi a amar. Misto de orgulho e alivio. Ele sabia o quanto eu lutei. Do outro lado, a figura de Beatriz se desfazia.
Arriva nos olhos della era palpavel, mos já Naomi otangia. Ela estava exposta, nua msua maldade. Dona Helena, como os olhos marejados, veio 8 mim. Aquil pedido de desculpas sincero veio tardemes para Beatriz, moça foi balsamo para mim. Acidi porque ela era amada Beatriz e porque, no fundo, eu queria creditor naridinqueo mesmo que tardia. As palavras do juiz ecoaram na minha cabeça. Medidas cabave sereo tomadas. Eu sabia que Beatriz neo sairia Elisa. Aquil brilho de superioridade se apagou, dando lugar ao medo. O sol de tarde que antes parecia ofuscante, agora me aquecia. Aquil estudio de gravaqueo improvisado, que dia foi meu refugio sombrio, agora era símbolo de vitória. A verdade guardada se Chaves, tinha esse tornado a minha arma e a minha salvaqueo. A força que eu nem sabia que tinha surgido dentro. Alimentada pelo amor pelos meus filhos. O caminho de volta para Vila Madalena foi diferente. Neo era mais a fuga, era o retorno. O apartamento que antes parecia tão pequeno e caio de lembranças dolorosas, agora se abria como convite para novo caminho. Sofia queru para me abraçar. Os olhos brilhando de alegria. Lucas, pouco mais receoso, esse agarrou a minha perna. Mas logo solto, sentindo a paz que parava noear. O Cairo familiar de casa, das nossas coisas, do nosso cantinho me envolviu. Os dias que se seguiram foram de readaptação. A rotina, antes interrompida pela angústia e pela batalha judicial, voltou a ter ritmo sereno. As manhas Vila Madalena ganharam cores mais vivas. Levavamo Sofia para a escola. O sorriso dela iluminando meu dia. Lucas como se carinho vermelho que ele neo largava por nada, corria pelo parque Ibirapura, me fazendo arar com suas descobertas. Aquele parque que antes era palco de encontros tensos com Beatriz, agora era o nosso território de paz, de risadas soltas e de brincadeiras inocentes. A cicatriz de treco de Beatriz ainda existia, claro. Neo era algo que se apagava de dia para o outro. Às vezes, pesadelo me assustava no meio de noite, e eu acordava como coração acelerado, sentindo a necessidade de proteger meus filhos de qualquer mica. Mas a diferença era que agora eu sabia que podia protegê-los. Eu tinha a força, e eu tinha a verdade do meu lado. Dona Helena apareceu algumas vezes. Trazia bolos e trazia consigo ar de arrependimento que, aos poucos, eu fui aprendendo a ceder. Ela falava pouco sobre Beatriz, e eu também neo perguntava. O assunto era doloroso demais. O importante era que ela estava ali, presente para os netos, tentando a sua maneira, reparar o mal que sua filha causara. Renato se tornou amigo. Amigo que, com sua sabedoria e calma, me ajudou a reconstruir neo so a minha vida, mas a minha fé nas pessoas. Sempre me dizia que a justica, por mais lenta que fosse, às vezes não surpreendia. Ele estava certo. Olhou para Sofia e Lucas, brincando no tapete de sala. Os brinquedos espalhados pelo chão. Mercinho de pelúcia de Lucas. Pouco desgastado, parecia ter visto mais batalhas do que qualquer de nós. Mas ali, naquele momento, ele era apenas brinquedo, parte da infância que eu lutei tanto para preservar. A vida Vila Madalena voltou a ser a nossa vida. Simples como seus altos e baixos, mas nossa. Aquele apartamento, antes refugio de medo, agora era o lar onde o amor de me florescia sem barreiras. A esperança que quase se apagou, renasceu mais forte do que nunca. A justica prevaleceu e com ela, a chance novo caminho. Caminho construído sobre a força. O amor e a certeza de que, juntas minhas crianças e eu, somos invencíveis. Ficamos por aqui. Se você gosta desse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este.
Deixo su comentario dizendo que ajudo video e o que gostaria de ver nos próximos videos. Lembrando que temos outros videos nesse estilo que você vai gostar de assistir, so entrar nosso canal que garanto que vai gostar do próximo video.